Fala galera, última semana do mês de abril chegando e claro, o Ibovespa subindo, nós não podemos ignorar as melhores oportunidades através dos sinais que os gráficos nos mostram. Então, lógico, vamos aproveitar aqui nesse domingão, fazer análise do índice Ibovespa que nós tínhamos estudado lá na semana passada, aliás, no feriado de segunda-feira, entender quais foram os movimentos e, lógico, vamos olhar as oportunidades que se apresentaram aqui para nós, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal. Ibovespa subiu, vários ativos subiram também, mas ainda existem aqueles que não foram, né? Ou que começaram a sua movimentação e têm boas perspectivas a partir de agora. E é exatamente isso que nós vamos estudar no nosso Boas da Semana. Então vem com a gente, vamos lá, porque nós vamos fazer aqui uma análise geral do índice Ibovespa, ver quais os movimentos que aconteceram com base nos nossos estudos e, lógico, commodities também, olhar um pouquinho e apresentar as boas da semana. Vamos nessa? Tá só começando, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. É um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando agora aqui, começando a conhecer o nosso canal nesse vídeo, já é um perfeito momento para você parar um segundinho, deixar o seu like já, agora no comecinho, e se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho das notificações e marcar a opção todos. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te manda a recomendação e você vem participar conosco, tá? E para você que já é da nossa família, meu muito obrigado pela participação sempre. Também peço que você deixe o like agora, né, para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e ele vai levar isso para mais pessoas. Muito bem, pessoal, sem delongas, vamos direto para o nosso gráfico, entender o que aconteceu no índice Bovespa nessa semana que teve feriado aí na segunda-feira, feriado na sexta passada, então foi uma semana curta, com feriado longo, né? Teve 4 dias de negociação, 5 dias de feriado, 4 de negociação, semana que vem tem mais feriado ainda, mas vamos lá, olha lá, temos gráfico diário do índice Bovespa, esse último candle branco aqui que nós estamos vendo, ele formou um engolfo de alta na quinta-feira passada, né? E eu comentava, antes do feriado da Páscoa, antes da Sexta-feira Santa, e eu comentava o seguinte aqui com vocês no Boas da semana passada. Pessoal, o preço ficou preso entre a média de 200 períodos, logo aqui abaixo, ele abriu na média de 200 e fechou na média de 21. Chegou a romper para cima, chegou a romper para baixo, mas fechou nesse sanduichinho aqui. A média de 9 períodos estava subindo já. E aí, o que eu comentei na semana passada? Eu falei, pessoal, para que o índice Bovespa ganhe força e vá buscar a região de alvos anteriores, é preciso que haja um rompimento dessa região com volume, né? Volume financeiro. Se isso acontecer, ele vai ativar para nós um pivô de alta. Aliás, já tinha sido ativado, né? Já tinha sido rompido aqui. Ó. Mas ele vai ganhar um pouco mais de força para buscar lá em cima. Então, a gente tinha feito os estudos aqui, colocamos esses estudos no gráfico para a gente sinalizar o que poderia acontecer e, caso aconteça um movimento X, nós reagimos de um jeito. Caso ele não aconteça, a gente reage de outro. Né? Então, é para isso que servem esses estudos que a gente aponta aqui na semana. E aí, lógico, na volta do feriado na terça-feira, olha lá, rompeu já, não teve um volume tão grande assim, pode ser que seja a volta do feriado, as pessoas ainda estavam se recolocando em suas empresas, escritórios, fundos, enfim, mas houve o rompimento, um volume positivo, mas nem tanto. Agora, na quarta-feira, aí sim o mercado reagiu de forma bastante interessante, já rompendo esse primeiro topo aqui, que era uma resistência. E eu pensei o seguinte, bom, na quinta-feira, fizemos um outro vídeo aqui que é o Novas da Quinta, tá aí a semana passada, quem não assistiu, vai lá assistir. Falei, bom, se romper, ainda pode buscar o topinho anterior e passar um pouquinho mais. Olha o que aconteceu na sexta-feira, ó, quinta-feira, aliás. Quinta, rompe topo anterior e já está quase em busca da máxima histórica. E na sexta-feira, já estava um pouco cansado também, né? Aí fez só uma leve alta aí de 0,12%. Mas o interessante é que ele cumpriu os nossos estudos. Então a gente coloca esse estudo no gráfico para a gente poder reagir a um certo movimento que poderá acontecer ou não, né? Então é para isso que a gente faz esse estudo aqui. E agora? Vamos pensar na semana que vem. Bom, subiu forte, 5 dias. Há uma entrada de volume? Sim, chegando. Vamos tirar esses estudos aqui para nós podermos observar. Olha, há uma entrada de volume, mas ainda está abaixo da média do semanal. Pode ser por conta do feriado. Estamos bem próximos do topo histórico do Ibovespa, 137 mil e uns quebradinhos, e pode acontecer
logo em breve, porque nós já estamos 134 mil, então mais 3 mil pontos é bem possível de acontecer. Tivemos no gráfico semanal dois pivôs de altas aqui, ó. Um pivô de alta aqui, quando rompeu essa região, e um outro pivô de alta aqui, quando rompe essa região. Então, estamos vendo que está entrando uma força grande no Ibovespa. No gráfico mensal, olha só, janeiro veio buscar a média de 21 meses, fevereiro caiu, março subiu, abril já supera março e já está indo buscar a região de topos anteriores. Ó, gráfico mensal do Ibovespa, está subindo 3,44%. Tá? Para a próxima semana, vamos fazer um estudo aqui bastante cauteloso, porque ele já teve uma alta expressiva ao longo de alguns dias aí, e é possível que ele possa fazer uma correção. Então, se vier fazer uma correção, não tem problema nenhum. Veja, nós já estamos com o estocástico lento aqui na região de sobrecompra, portanto, é possível que ele possa fazer um recuozinho, mas se fizer, não tem problema nenhum, pessoal. Ele pode fazer este movimento aqui, ó, na sequência, né? Então, ele abre caindo, depois ele volta a subir. A média de 9 está chegando perto do preço, pode esperar esses dias aqui a média de 9 encostar para depois subir. Se houver a perda de fato aqui, né? Então ele pode até fazer um movimento, vamos colocar um movimento mais discreto aqui, muito brusco isso aqui, né? Ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Oxê, olha só. Faz esse movimento e depois sobe, ou vamos colocar primeiro aqui o caindo, né? Então ele pode fazer isso aqui, ó. Tá? Pode fazer esse movimento aqui, ou pode explodir direto, ou pode voltar direto. Então tem N possibilidades, agora nós estamos numa região de topo. O ideal é que a gente espere o movimento acontecer para então tomarmos alguma atitude. Se ele perder esse fundo aqui, ó, ele pode fazer isso também, né? Pode perder o fundo, já vir direto para a média de 9 e corrigir um pouquinho mais, tá? Provável? Não sei. Possível? É. Então temos aí 3 cenários possíveis para a próxima semana. Se olharmos pelo gráfico semanal, olhando pelo semanal, está bastante forte. Esta última semana partiu da média de 9 períodos, então pode ser que ele continue bastante forte aqui. E tem grandes chances de ele romper essa região e passar direto, né? 137,469. É o topo histórico aqui. Eu vou até colocar, ó, 137,469. Ó, tá ali, ó, na regiãozinha. Faltam alguns centavinhos ali, mas tá bom. 134, 469, 26. 137, 469, 20. Coloquei no 469. Se romper, pode ir direto esse Ibovespa. Rompendo o topo histórico, abre espaço gráfico para buscar números mais altos, tá, pessoal? Então, tá bem perto do topo histórico. Já o dólar, olhando para o dólar está, de novo, numa forte pernada de queda, né, ó, deixando esse candle negativo, com um paviozão superior, lá na primeira semana do mês de abril, com a média de 200 caindo. Sim, ele veio buscar uma região de suporte. Esse suporte está na média de 400, ó, e ele bateu e fechou nessa média de 400. Caso ele perca essa região de fundo aqui a partir de amanhã, ele pode vir buscar a outra região da outra média de 400, que é um suporte ainda mais antigo. Ó. É um suporte de agosto do ano passado, depois ele fez de novo em setembro, depois ele fez de novo em outubro e fez de novo agora no mês de março. Então, esta região de preço do dólar, 5,60, por aí, é uma região de forte defesa dos compradores, tá? Vamos ficar atentos. Ah, o dólar vai cair direto. Pessoal, não vai, ó. O gráfico mensal, olha a média de 21 meses. Está lá no 5,63. Então, ele bateu ali e voltou um pouquinho, ó. Se for para o dólar cair, ele vai ter que perder essa região aqui com bastante volume. Isso quer dizer o quê? É gringo entrando na nossa bolsa, né? Gringo entrando na nossa bolsa, eles vêm vendendo o dólar para comprar real, o dólar tem uma queda expressiva e aí, né, naturalmente, poderíamos ter um movimento de bolsa subindo. Tomara que isso aconteça, né? Do mesmo modo, nós podemos olhar a taxa de juros. Olhando lá para o DI 2029, olha quando já está caindo bastante, ó. O DI fechou a semana com uma queda bastante importante, 3,34%, e eu comentava dias atrás que ele podia vir buscar uma região de topo anterior, ó. Então ainda tem um certo espaço. Se perder essa regiãozinha aqui, outro topo anterior lá em 12,15, 12,50, ó. Ele está numa região de topo anterior, ó. Olha aí, topo rompido, voltou fazendo pullback, ó.
Exatamente. E aí, pessoal, tá ótimo, né? Olhando para 2029, taxa de juros caindo é o que a gente quer, né? 13,59. Já se falava em 15 até o fim desse ano, olhando para 2029, 13,5, tomara que caia ainda mais. Temos um suporte aqui na média de 200 do gráfico diário que pode fazer o preço dar uma segurada. A observar, tá? Bitcoin, teve troca de contrato aqui na nossa bolsa essa semana, né? Do contrato futuro do Bitcoin. Começa a se movimentar de novo numa semana de alta, uma alta aí de 9,25%. Lá no mercado externo ele está subindo de novo, parece que teve ali uma retomada, uma entradinha de volume, mas aqui na nossa bolsa ele trabalha muito com muito gap, né? É muito gap e é ruim de operar aqui esse ativo na nossa bolsa. Além do que a alavancagem também é muito alta, então vale a pena a gente olhar por aqui? Vale, mas é mais interessante você fazer as operações no mercado de criptomoedas mesmo, né? Vai lá na Vector, que é a plataforma da Anelógica, abre a sua conta no mercado Bitcoin ou na própria Binance ou em qualquer outra exchange aí e faça suas operações lá, tá? Aqui está muito ruim de analisar. Vamos lá, commodities, pessoal. Boi futuro. Boi futuro não teve força para subir após essa longa lateralização que começou lá em dezembro do ano passado e vem se arrastando até agora no metade do mês de março, quando ele rompe essa regiãozinha de topo, mas por 3, 4 semanas consecutivas, ó, ele vem fazendo pavio inferior e superior e candle pequeno. Pavio superior e inferior, candle pequeno. Isso quer dizer que não tem força. Por que, que não tem força? Porque não tem volume, não tem dinheiro entrando no ativo. Quando não tem dinheiro, o ativo não sobe, seja qualquer ativo. E aí, nas 2 últimas semanas, o boi deu lá uma tropeçada e essa semana fecha com 2,61% de queda. Tá? Então, precisamos de volume financeiro para empurrar o preço de qualquer ativo para uma valorização. Tá? Nada a se fazer no boi agora, a não ser uma venda. Né? Caso perca essa média de 21 aqui, é venda no boi. Mas cuidado, porque é alavancado demais também. Soja, café, olha lá. O cafezinho até deu uma queda na semana retrasada, teve uma queda importante lá, mas olha, só foi para vir buscar a média de 21 períodos. Isso é uma queda de 5%, e na semana seguinte já subiu mais 4,5%, essa semana subiu mais 7,13%. Portanto, o café só veio corrigir natural, olha lá, tínhamos um topo rompido que ele veio buscar e continua a sua movimentação. Ponto contínuo no café gráfico semanal, pessoal. Olha aí, bastante tendência de alta, forte tendência de alta. Veja que teve uma correção boa com volume caindo aqui, chegando forte, mas encostou na média e já começou a chegar volume comprador. Então, quem faz trade de café aí tá tranquilão, só fazendo as boas operações, né, Ronaldo? Lá do Guaxupé. E a galera da exportadora. Então, cafezinho é isso, tendência de alta. Não esperem que o café vá cair de preço no seu bolso por enquanto, porque não vai. Vai continuar o preço que está. Olha lá, o volume chegando de compra. Claro, né? O mercado lá fora está comprando, aqui está com escassez de produto, alta demanda, baixa oferta, preço lá em cima, né? É isso aí. Soja, galera, parou de cair. Ótimo, ótima notícia. Sojinha parou de cair. Essa semana já rompeu a média de 200, que estava servindo de resistência aqui atrás, e eu comentava, como comento em todos os ativos, né? Espera passar para cima, voltar a fazer um pullback, ó. Ela rompeu na quinta e na sexta deixou um candlezinho de dúvida aqui. Mas ainda assim, vamos esperar um pouquinho para ter a semana que vem. Olha lá, esse candle aqui, esse candle verdão aqui é um candle de ignição formando um padrão de reversão que acionou e está indo. Mas o que eu comentava algumas semanas atrás é a soja vai ficar legal quando romper esse topo aqui, ó, porque daí ele vai acionar um fundo duplo no gráfico semanal, tá? Então eu vou até deixar desenhado aqui, ó, nós temos um fundo duplo. Quando romper essa região, será acionado no gráfico semanal. Aí sim, a soja pode ser um bom negócio para os traders aqui, né, que só operam em bolsa. E para encerrarmos as commodities, o nosso querido milho, que essa semana não foi bem, fechou aí com pouca negociação. Olha só o volume desse milho, como ele não teve força para subir, volta e o volume diminui, ó, diminuindo bem, e aí ainda está em tendência de alta? Está. Só que ele está numa região de topo rompido. Ó. Rompeu um topo, está voltando na região para fazer um teste e agora ele encontrou a média de 400 períodos do semanal.
Vendo essa verde aqui? 400 períodos. Parou por ali. O que eu queria agora é que essa média de 21 períodos estivesse mais próxima, como esteve aqui atrás. E aí entra um voluminho, olha como ele dispara. Então, vamos esperar mais um pouco. O milho pode ficar mais umas 3 semanas aí andando de lado, com baixo volume, e a hora que a média de 21 períodos encostar, ele vai formar para nós um power breakout. Ó. Já está formando. Ó. Fez a primeira puxada, cai rapidamente e começa a lateralizar. Nesse início de lateralização, há uma sumida de volume. E aí vamos esperar a média de 21 chegando. Chegou a 21, a gente fica atento de novo. Isso aqui é gráfico semanal do milho, tá? Chegando aqui a 21, a gente pega no gráfico diário. Certo, galera? É isso aí. Primeira parte do vídeo concluída. Vamos ver a Vale também, né? A Vale não teve... Até teve um bom movimento no começo da semana, mas terminou a sexta-feira com uma queda de 2,60%. No semanal, até fechou uma certa alta, mas ainda assim trabalhando abaixo das médias, o que, na minha opinião, não é bom. E a Vale está em tendência de baixa, né? Não tem ainda pivô no semanal, então está bem esquisitão a Vale e faz tempo, né? Desde essa época aqui, ó, 2021. E a Petrobras também encerra a semana com queda, quarta semana consecutiva de queda da Petrobras, mas brigando numa região de suporte, que deve ser do gráfico mensal. Não, já perdeu o mensal também. Ó. Perdeu a 21 no mensal. Esse mês a Petrobras já perdeu 15,8% de valorização, mas ainda não sei se cabe já encerrar posições de quem está comprado. Esperar mais um pouco, né? Quem sabe essa semana entra alguma movimentação mais forte aí, tá? Mas não tem sinal de compra agora. Se essa seria a dúvida de alguns, ó, não tem problema nenhum agora. Vamos esperar e esperar é a melhor coisa a gente fazer agora. Tá bom? Então, primeira parte vista, vamos lá para os nossos gráficos e, claro, falar das boas da semana, né? Essa semana, pessoal, nós temos aqui para os nossos assinantes 19 oportunidades. 19 oportunidades. 9 delas no gráfico diário e 10 delas no gráfico semanal. Vou mostrar para vocês aqui. Estão aqui, olha só. Última semana do mês de abril. Semana do dia 28 do 4 a 2 de maio, né? Vamos pegar a sexta-feira aí. Mas está tudo aqui. Temos divisões de novo entre ações e fundos imobiliários, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, e tudo separadinho com ponto de entrada, stop, o prejuízo assumido aqui, ó, pode ver que é baixinho, ó, 4%, 4%, alguns aqui 7%, 3%, tá vendo? Então sempre a gente busca o menor stop possível para o maior alvo possível, para a gente poder ter expectativa matemática positiva no longo prazo, né? O retorno maior do que o risco. E aí a gente consegue fazer com que a nossa operação seja sempre, no fim do período, um saldo positivo. Tá? Então, tá aí a planilha, separadinha para quem é assinante. Já avisei para a galera hoje de manhã, estava tudo disponível lá, e agora a gente traz algumas para vocês aqui. Eu separei para essa semana duas do gráfico diário, duas do gráfico semanal, já indo a favor de alguns setores, né? Que a gente já comentou isso ontem aqui no nosso Sábado em Ação. Eu comentei com vocês, ó, dá uma olhada no setor, inclusive até passei o site da Bull Run para você consultar, quem quiser, para você olhar quais são as ações que operam no mesmo setor, que eu comentava o seguinte, às vezes o setor começa a ir bem, uma ou duas das ações do setor puxam o setor, mas tem algumas delas que são mais atrasadinhas. Às vezes você pode pegar essa atrasadinha no meio do caminho, né? Quando o setor está forte. E um desses setores é o setor de frigoríficos, né? A gente falou aqui já, tem falado há alguns dias. Então, vamos começar já? A primeira delas aqui, pessoal, é uma do setor de frigoríficos. Exatamente, vamos lá. Para o gráfico. Primeira delas aqui para o gráfico diário é a Brasil Foods, ó, BRFS3. Lembra que a gente comentou esses dias atrás? Poxa, a BIF está bem, a Marfrig está bem, JBS está bem. A única que não estava bem era a Brasil Foods. Por quê? Porque ela estava num período corretivo maior, fez aqui um fundo duplo, olha só, um fundo duplo, começa a fazer sua movimentação de alta, faz um pivô de alta com esse candle de ignição, rompendo a região do topo anterior, então acionou o fundo duplo, acionou o pivô de alta, e o que eu sempre comento com vocês? Espera passar as médias grandes. O que aconteceu nessa semana com a Brasil Foods? Olha lá, passou a média de 200 períodos. Henrique, mas você não sempre fala para esperar, voltar? Tá, falo, mas olha o semanal dela. O semanal dela calçou na média de 400 e na 21. Portanto,
pode ser que dê uma boa oportunidade. Ah, Henrique, mas tem essa outra 400. Essa outra 400 está flat, ó. Essa 400 flat interfere menos, tá? E de olho no volume, tá interessante o volume chegando após o pivô de alta do semanal e agora começa a andar, tá? Então, Brasil Foods se mostra para nós uma boa oportunidade acompanhando o setor que está muito forte. Então, entrada lá em Brasil Foods, R$ 23,08 é o ponto de compra. O stop está em 21,44. O primeiro alvo, 24,32, o segundo alvo, 26,47 e o terceiro alvo, 28,80. Henrique, pô, tô chegando agora, não entendo o que você fala de primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Imagine você, então, que nós vamos montar uma loja aqui e vamos vender mouse, tá? Você compra 300 mouses para você colocar na sua loja. E aí você entendeu ali que o movimento de preço da sua concorrência, olhando o mercado como um todo, você consegue vender em 3 preços diferentes. Quando ele atingir aquele primeiro preço, você vende 100. Quando ele atingir o segundo preço, você vende mais 100. E com isso você já vai trazendo o teu lucro para o bolso. Você vai trazer parte do capital investido para comprar os mouses e vai trazer aquela parte com o primeiro lucro, a segunda parte com o segundo lucro e deixa aquela terceira parte para ele pegar o lucro maior. Com isso, você minimiza o teu risco na operação. Então, é uma forma inteligente de fazer gerenciamento de risco para você minimizar perda futura, tá? É isso que a gente sempre entende aqui, a gente coloca que comprar e vender ações é similar a um negócio de varejo. Eu compro aquilo que está em alta e vendo em preços mais altos do que eu comprei. Pronto, aí eu vou pagar meus impostos, minhas taxas, meus emolumentos, as corretagens e o lucro fica no meu bolso. E a semana seguinte, ou no ciclo seguinte, nós vamos buscar outros ativos que estão fazendo o mesmo tipo de movimento gráfico para nós podermos fazer a nossa operação de compra, tá? Independente da empresa, tá, pessoal? É que eu falei de setor aqui para poder justificar. Às vezes um setor está indo muito bem, você pode acompanhar o setor, certo? Mas você tem que analisar de forma individual. Então, semana que vem, fechou essa operação ou não fechou, nós temos outras oportunidades, nós vamos olhar o gráfico da mesma forma. Inclusive esse aqui, pode ser que ele dê outra operação. O ativo, quando está em tendência de alta, ele vai dar inúmeras oportunidades ao longo do ano, certo? A segunda oportunidade para o gráfico diário é uma empresa do setor de tecnologia. Estou falando da TOTS 3, é uma empresa que fornece soluções de gestão, né, usando os softwares da TOTS, né, para pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, enfim. Olha aí a TOTS. Ela já está na nossa planilha há um tempo atrás, já está, mas eu acho que ela estava num envelopão aqui, ó. Estava num envelope, ó. Estava num caixote e rompeu o caixote e volta a fazer o pullback depois do rompimento do caixote e agora começa a andar de novo. Ela já está inclusive atingindo alguns alvos lá das operações anteriores. Mas como eu falei, que quando o ativo está em tendência de alta, ele vai nos dar inúmeras oportunidades. Olha uma outra aqui, ó. O que ele está fazendo agora? Um novo pivô de alta. Tá vendo? E agora já longe das resistências anteriores. Então abre um certo espaço no gráfico para ele buscar valores maiores. Não está no topo histórico ainda, o topo histórico ainda está lá em cima, mas está perto, né? Nós vamos buscar esse topo histórico aí. Então, olhando pelo gráfico diário, nós temos a terça, quarta e quinta-feira, aliás, quarta, quinta e sexta, sexta deixando um candlezinho comprador para nós, já praticamente ativando aqui um 9,2 de compra. Então, vamos com ele, né? TOTS 3, entrada em R$ 37,57, é o ponto de compra, né? O stop, 36,39, é um stop curto, 3%. Primeiro alvo, 38,16, segundo alvo, 39,78 e o terceiro definitivo alvo 40,25, tá? Para buscarmos aí alguma coisa em torno de 7% num curto prazo. Então, stop de 3 para retorno de 7, legal, 2 para 1, tranquilaço. Certo, galera? É isso aí. Para os gráficos diários, temos essas duas. E é claro que eu quero convidar você que está chegando no canal agora, quer conhecer mais como é que eu faço parte dessa planilha que mostra aqui. É simples, ó. Entra aqui no site vdtinvest.com.br. Você vai encontrar ali no site a opção Planos, aqui em cima. Basta clicar aqui em cima, a opção Planos. Ele vai te levar para esta página, onde você vai ter aqui a primeira oferta ali, ó, planilha semanal. A segunda, combo day trade, são os algoritmos de day trade. Terceira,
Swing Trade, tá? O algoritmo que você vai instalar no seu próprio chart. Tanto o Swing Trade como esses aqui de Day Trade, o Renko com o MACD, o Scalp e o Quant. Certo? Aqui é um combo, você vai ter 3 em 1. Lá, aqui embaixo é individual e a planilha é aquela que eu mostrei para vocês. Henrique, mas você sempre fala que tem outros algoritmos? Sim, temos outros algoritmos sim, mas eles estão todos lá na Nelo Store, individualmente. Basta você entrar na Nelo Store, procura lá, VDT, vai aparecer todos os algoritmos da VDT Invest. O Quant, o Scalp, o Renko com MACD, o Million, o VDT Swing, o VDT Quant para ações, o VDT Global, o preço de fechamento de reversão, que é gratuito, vai lá e pega para vocês lá, tá tudo lá. Tá? Basta vocês entrarem na Nelo Store. Beleza? Então, clicando aqui, vocês vão ser levados, clicando no botãozinho Assine Já, tem uma página aqui de assinaturas que eu falo rapidamente o que é, como funciona. Clicando nesse botão Acesse Agora, você vai participar rapidinho de um formulário de cadastro. Rápido, é coisa lá, rapidinha. Nome, e-mail, senha e WhatsApp. Tá? Só isso que a gente precisa aqui. Uma vez que você fez isso, basta clicar nessa linha amarela aqui embaixo e você vai entrar lá na parte da vitrine, né? Exatamente dentro da parte de vitrine. E ali tem um treinamento já, chamado Primeiros Passos. Vai lá e assiste, que é gratuito, para que você possa calibrar a plataforma, usar as médias que a gente usa aqui, criar um filtro de tendência que eu mostro como a gente cria e também entrar no módulo de desenvolvimento, no editor de estratégias. Nós vamos escrever um código ali, eu vou passar para vocês o passo a passo, como escrever, o racional disso aí, para que você possa criar um código minimamente para ele te monitorar algumas coisas. E depois, caso você queira se aprofundar na parte de programação, você pode buscar outros treinamentos, informação para você conhecer mais. Mas está tudo lá para ajudar vocês, tá bom? Então vai lá, não perde tempo, para que vocês possam fazer a assinatura já e começar a participar disso ainda esta semana, tá? Se assinando hoje ainda, você vai ter acesso ainda hoje à planilha e já começa a se preparar para o finzinho do mês de abril, comecinho do mês de maio. Combinado? Então vamos embora. Merchan já está feita, vamos para o gráfico semanal então? Gráfico semanal temos também duas oportunidades aqui para essa semana. Uma delas a gente até chegou a comentar ontem, aqui no Sábado em Ação, que foi uma pergunta de algum assinante, de algum inscrito no canal. Gráfico semanal, então, a primeira delas é a Banrisul. Olha que bonito, pessoal. Banrisul subiu, gráfico semanal, encosta nas médias longas, média de 400, média de 80, volta a fazer a correção lá na média de 21 períodos, deixou um candlezinho até comprador com 1, 2, 3 de compra na semana passada, mas ainda abaixo das médias, tanto abaixo da média de 9, quanto da 80, quanto da 400. E aí, esta semana, olha que movimento lindo, ó. Rompe com força, só falta ainda aquele volume mais bonitão para ele ficar mais interessante ainda, mas eu acredito que ao romper esse topo, ele vai estopar todo mundo que vendeu aqui e esse volume vai entrar com forma violento. E olha só, quem nos está dando condição aqui? O próprio VDT Swing. Acabei de falar dele para vocês lá. Olha ele dando condição ali. O VDT Swing, quando ele está azul assim, é porque ele está em iminência de começar uma pernada de alta. Na hora que romper aqui, vai ficar tudo verde e o negócio começa a andar. Tá? Então, gráfico semanal em Banrisul. Entrada está lá em R$ 11,29, portanto é 1 centavo acima da máxima da sexta-feira ou da semana passada, né? 11,29. O stop está em R$ 10,59, é um stop de 6,20%. Primeiro alvo, 11,78. Segundo alvo, 12,55. E o terceiro e definitivo para encerrarmos a operação em 13,80. Essa operação, chegando lá no terceiro alvo, vai trazer 22,2% de retorno, tá? Como o setor de bancos está muito bom, nós vimos isso ontem aqui também, Itaú subiu forte, ITSA subiu forte, Bradesco subiu forte, Banco BTG subiu forte, tá tudo subindo. E, ó, vamos ver aqui, ó, Banco BTG, ó. BPAC, inclusive estava na nossa planilha da semana retrasada, semana passada. Olha aí, ó, abriu com gap ainda de alta, ó. Então, ó, olha só o movimento, ó, pivô de alta de novo no BPAC, ó, rompendo esse topo, E TSA, olha lá, gráfico semanal, ombro, cabeça, ombro invertido, não está enxergando, né? Vou mostrar para vocês, ó, ombro, cabeça, ombro, ó, já rompeu, tá vendo? Bonito, ó, já rompeu o topo anterior e o grupo ITSA está na máxima histórica, então não tem mais resistência, possivelmente continue andando.
tá bom? Bradesco, como é que tava? Tava bonito também? Olha lá, Bradesco, forte alta essa semana também. Bradesco não está legal para fazer compras ainda, por quê? Porque tem a média de 200 ainda está descendo, então temos que esperar a Bradesco se movimentar um pouquinho mais. Mas o setor bancário foi bom. Deixa eu ver o Santander. Olha lá, também, ó, rompendo uma região aqui de médias longas no gráfico semanal, com um rompimento de topos anteriores, acionando mais um pivô. Aqui acionou o primeiro pivô e agora ele aciona o segundo pivô. Tá vendo? Então, tá legal. Banrisul está nessa mesma linha, está indo para os altos aí, tá? Então, vale sim a pena buscar essa pernadinha de alta em Banrisul, tá? Para buscarmos aí 22% nessa operação. Ah, vai demorar quanto? Não sei, pode demorar até algumas semanas, né? Gráfico semanal pode demorar aí, sei lá, alguns meses, até 2, 3 meses. Ok? E para encerrarmos aqui, temos a CSN Mineração. Acho que foi essa que o colega perguntou ontem. Foi o André. Henrique, CSN, será que está na hora agora? Bom, analisando com calma, né, hoje de manhã, bonitinho, a gente conseguiu ver que houve um zigue-zague aqui ascendente, então acionou um primeiro pivôzinho de alta, ele rompeu, voltou lá na média de 21 e agora deixou um novo candle de ignição. Ó. Esse candle aqui é um engolfo de alta. Ó. Ele engolfou o candle da semana passada, com um aumento interessante de volume. É isso que eu sempre olho, né? Volume. Média de 9 já virando para cima, ganhando uma angulação, e a média de 21 calçando o preço aqui. Então, Semin, cabe sim uma possível entrada para que a gente possa buscar alvos um pouco mais altos. Se minha entrada está onde? R$ 6,40, tá? Um centavo acima da máxima da sexta-feira passada, ou da semana passada. O stop dela está em 5,84. Esse sim acaba sendo um stop um pouquinho maior, 8,70%. Primeiro alvo, 6,51. Segundo alvo, 6,80. E o terceiro alvo, R$ 7,14. Também é uma operação aí para buscarmos 11,5%, um stop de 8. Tá? Essa aí não está dando 2 para 1, mas tá interessante porque tem aqui suporte legal. Começou a movimentação, a gente vai ajustando os stops, tá? Eu vou informando vocês lá na planilha de swing trade semanal. Certo, galera? É isso aí, olha. O vídeo até foi rápido hoje, 32 minutos, 4 oportunidades bem escolhidas. O mercado já teve uma grande força nas últimas semanas, então não são todos os ativos que dá para pegar agora. Tem ativo que já está lá batendo no alvo 2, quase chegando no alvo 3. Nós não vamos entrar quando o ativo está super esticado. Até comentava isso com um colega ontem aqui. Ah, Henrique, dá para entrar na BIF 3 agora? Pô, a BIF não, né? A BIF está super esticada, né? Não dá para buscar a BIF agora. Olha lá. Olha o gráfico diário da BIF. Ó, já andou bastante. Olha o gráfico semanal da BIF. Já está batendo na média de 400 do semanal, né? Então, calma lá. Ela vai fazer um movimento de correção e a gente pega ela de novo. Qual foi a outra que nós pegamos essa semana aqui? Saímos da operação? Marfrig? Não, Marfrig já foi também. Mas não era Marfrig, é uma que está super esticada aí. Que essa semana eu estava nela também. Mas ela voltou um pouquinho e eu tive que sair porque o meu stop estava móvel lá. Bom, não vou lembrar agora, não vou tomar muito tempo. Mas então, não deu para pegar a BIF, não deu para pegar a Marfrig, vamos pegar Brasil Foods, tá? Vamos esperar o movimento da semana. Ah, foi a Cash, lembrei. Cash 3. Ó, pessoa queria entrar agora. Cash 3 entrando agora. Não, ela já atingiu uma média longa. Ó. A média longa, ela é alvo, lembra que eu falo sempre aqui? E a gente entrou na operação aqui, ó, nesse ponto. Ficou aqui 2 dias reinando e subiu. Quando ela fez quarta-feira essa movimentação, o meu stop subiu para cá. Aí abriu a quinta-feira, pegou meu stop e foi. Aí eu falei, bom, já encerrei a operação, não vou pegar de novo. Vamos esperar fazer o pullback agora para entrar outra vez, tá? Então, nesse caso, pessoal, esticou demais. Não dá para pegar agora, o risco é muito grande dele voltar. Não tem importância. Quando ele começa a entrar em tendência de alta, é só ter paciência. É o que eu falo para vocês. Não ignore os bons sinais. Agora nós vamos aguardar o momento, ela vai fazer um pullback e deixar um novo sinal calçado no suporte. A gente pega de novo e sobe de novo. Então esse é o zigue-zague que a gente quer pegar. Tá bom? Beleza? Semana começando, segunda-feira, mercado de day trade aí, para quem gosta de day trade. Pessoal, esperem o primeiro movimento, o índice Bovespa, o índice futuro,
está dando boas oportunidades depois das 10 horas, 10 e meia da manhã. Eu tenho acompanhado isso frequentemente todos os dias ao longo dos últimos meses. A hora que abre o mercado à vista, ou seja, a hora que abre o mercado das ações, abre BOVA11 e abre Ibovespa. Vocês podem perceber aí que o movimento que a BOVA11 fizer é o movimento que o mini índice vai fazer. Então, calma, espera às 10 horas da manhã ou até às 10 e meia da manhã, que é a hora que abre o mercado americano. Depois o mercado vai se decidir. Então, você que faz day trade, muitas vezes, das 9 às 10, fica que nem um frenético aí, apertando o botão, sai um pouquinho da frente do computador, espera o mercado à vista abrir, espera o mercado americano abrir, que aí você vai fazer operações um pouquinho mais pensadas, tá bom? Vai com calma, pessoal, não tenham pressa. O negócio é você voltar todo dia para o mercado, beleza? Para você que vai fazer swing trade, nessas aqui que nós falamos, ou em qualquer outra que você já costume fazer, espera o mercado abrir às 10 horas, coloca a tua ordem como uma ordem stop, tá? Não vai sair comprando a mercado, coloca uma ordem stop, que ela fica pendurada no book de ofertas, e espera o mercado andar. Andou, pegou a tua ordem, coloca o teu stop. A primeira coisa a se fazer, colocar o stop. Colocou o stop, belezinha, deixa andar, depois você vai lá e projeta seus alvos, tá bom? Eu vejo gente que faz as operações sem colocar stop e isso é muito perigoso. Ele vai consumir teu capital. O stop é proteção. Você já admitiu que você corre o risco ali de 3% numa ação? Põe um stop lá. Se ela pegar o teu stop, pegou, protegeu o teu capital, você perdeu 3%. Aí você vai fazer novas contas e ver com quanto você pode entrar na próxima operação, tá? Não faça operação sem stop, pessoal. O mercado ele é volátil. Nós precisamos ter cuidado, tá bom? Não pegou a ordem, o que eu faço? Espero o mercado fechar, pregão fechou, analisa. Cabe permanecer a ordem onde estava? Não. Pode mudar um centavo para baixo, dois para baixo? Sim, beleza, coloca. Poxa, o mercado inverteu, virou para baixo, as médias viraram. Beleza, vai lá e tira a operação do book e vão para outro ativo. Essa última semana, agora que passou, nós tínhamos lá 20 e tantas, quase 30 oportunidades, tanto em gráfico diário quanto semanal. Vou até mostrar para vocês aqui. Olha lá, semana passada, ó, teve ativo, pessoal, que eu não mexi no ponto de entrada para os assinantes, né? Olha aqui, ó. Tínhamos aqui, ó, no gráfico diário, eram 15, tá? E alguns deles até caberia mudar um pouquinho ao lugar da entrada, porque fechou na terça-feira 2 centavos abaixo do ponto. Falei, não, vamos permanecer. Se o mercado estiver forte amanhã, ele vai pegar. E aí, olha só que interessante. Todos os estudos foram acionados. E vários deles já estão batendo alvos. Ó, do diário aqui das ações, ó, praticamente todas elas bateram um alvo 1, alvo 2. E quando eu falo alvo 2, olha aqui o retorno. Ó. Já é retorno de 5,5, 6,95, tá vendo? 6,29, 7% no alvo 2, tá? E aí, muito legal, né? Porque você pode encerrar essa operação essa próxima semana, já no alvo 3, né? Ó, então, às vezes cabe você mudar e às vezes cabe não mudar o ponto de entrada. No semanal, dificilmente a gente muda o ponto de entrada, né? Olha lá, também todos acionados. Já tem ativo batendo no alvo. Então, esse é o trabalho que a gente faz da planilha e acompanha isso para e passo com o mercado, né? Estou desenvolvendo uma ferramenta que faz isso automático, mas está difícil de desenvolver. Mas estamos desenvolvendo. Certo? Então, se você quiser assinar, é esse que você vai ver aí ao longo dos seus próximos dias. Você vai acompanhar, eu marco ali a hora que tiver o ponto de compra, a hora que atingir o alvo, a hora que pega stop. Eu vou colocando na planilha para vocês acompanharem, tá bom? E em breve nós vamos ter um serviço, se Deus quiser vai ficar pronto rapidamente, e você vai ter na sua mão isso e ele vai te avisar no teu telefone, tá? Estamos desenvolvendo isso ainda. Então, calma que ainda isso aí passa por uma outra empresa que está desenvolvendo para mim, então depende da velocidade deles também, é uma coisa mais complexa. Mas teremos isso em breve, tá bom? Isso para melhorar a vida de todo mundo, né? Minha para ficar acompanhando e as suas também, que vocês têm na mão ali, não precisa ter a planilha toda hora. Combinado, pessoal? Que nós tenhamos uma excelente semana, mais um feriado à vista aí, quinta-feira, dia 1º de maio, mas como é feriado internacional, né? Então nenhuma bolsa vai
operar, não precisamos ficar tão preocupados assim com a sexta-feira. A única coisa é que a sexta-feira, não sei se tem payroll nessa sexta, já dia 2, mas enfim, a gente vê as notícias na próxima semana, tá? Que a semana de vocês seja de boas operações, excelentes resultados e, claro, que nós tenhamos aí muita paz, muita saúde, muita tranquilidade para fazer as operações, o nosso dia a dia seja repleto de boas coisas, boas notícias, estão precisando, né? Que os nossos líderes ponham a mão na consciência e façam a coisa da melhor maneira possível, né? Para todo mundo poder crescer. Combinado? Excelente semana. A gente vai se ver na próxima, se Deus quiser. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau, pessoal.